Amém, irmãos? Quem está com o coração cheio de fé para receber algo do Senhor nesses dias? Aleluia, então você vai receber, amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, se puder projetar, Hebreus capítulo 12, a partir do verso de número 18, Hebreus 12, 18. Eu queria falar sobre a perspectiva do Monte Sião. Nós estamos nessa conferência e o tema está relacionado a isso. Hebreus capítulo 12, preste atenção, a palavra de Deus diz assim: por que não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Próximo versículo. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Segura um pouquinho aí. O texto que nós lemos fala justamente a respeito da passagem que o Carlão mencionou aqui, Êxodo capítulo 19, falando sobre a aliança do Sinai, né? E agora ele fala o quão terrível e assombrosa era aquela visão para aquele povo, né? Próximo versículo. Mas, aí agora ele começa uma nova etapa. Mas chegastes ao monte Sião. Repita comigo, diga: monte Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Amém. Quem é que tem o nome escrito no livro da vida aí? Quem é que tem o espírito aperfeiçoado? Diga amém. Amém. Aleluia. Então o texto antes estava falando a respeito da antiga aliança, mas agora está falando a nosso respeito. E o texto que nós lemos, ele não nos fala, a segunda parte do texto que nós lemos, ele não nos fala de maneira literal. Porque na primeira parte, sim, ele estava se referindo ao Monte Sinai, ao monte físico, literal. Por isso que ele começa o texto falando, né, de um monte palpável. O que é o monte palpável? É um monte que você pode apalpar, em que você pode tocar. Então estava se referindo ao Monte Sinai, né? Você sabe que na literatura bíblica, né, a geografia ela é simbólica. Por isso que você vai ver em muitos textos da Bíblia falar a respeito de vales e a respeito de montes. Porque vales apontam para momentos de lutas, momentos de aflições, momentos de dificuldades, de baixas espirituais que nós estamos vivendo. Por outro lado, os montes apontam para uma elevação espiritual, para um novo nível espiritual, para um novo patamar. Amém, irmãos? Então, o pastor Ricardo, ele leu aqui, Isaías capítulo 2, ele leu até o versículo 2. Mas vamos ler o verso 3, Isaías 2, 3, dando continuidade. E ele diz assim, Isaías está profetizando justamente sobre o monte Sião, sobre a nova aliança. E ele continua dizendo assim: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso é uma palavra profética, se referindo ao tempo em que nós vivemos hoje. O tempo da graça, o tempo da nova aliança. Então, eu quero usar aqui uma alegoria também, como a própria palavra de Deus está usando aqui, para representar a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Que nada mais é, né, do que diante desse monte agora nós temos a possibilidade de subi-lo.
de iniciar essa caminhada. Eu sempre, quando posso, quando tenho oportunidade, eu gosto de fazer algumas trilhas aí no meio do mato. E uma das coisas mais legais que tem é você fazer trilha subindo o monte, porque é muito desafiador. E é maravilhoso quando você conquista esse alvo. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso conhecimento de Cristo e das coisas espirituais, irmãos, pode ser claramente comparado à experiência de subir uma montanha. Falando agora, em aspectos físicos. Agora, lembra de um detalhe. O texto não diz que nós vamos chegar ao monte, não. O texto diz que nós já chegamos a este monte, já chegamos aos pés deste monte. Que é o quê? O templo da graça. Então, nós já estamos no Monte Sião. O que é o Monte Sião? É o monte da graça, do favor imerecido, da nova aliança. Esse que acabamos de ler, o qual Isaías está se referindo. Então, por que é importante você entender isso, essa diferença? Que não é algo que nós vamos alcançar ainda. É algo no qual nós já estamos envolvidos. O Senhor na cruz já nos transportou do Monte Sinai, da lei, para o Monte Sião, que é o quê? A sua graça. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos Daniel capítulo 2, lá por volta do verso 34, todo o capítulo de Daniel está relatando um sonho, uma visão que o rei Nabucodonosor teve, a respeito dos reinos do mundo, a respeito daquilo que Deus iria fazer através do plano de redenção. Então, olha aqui para mim, em Daniel capítulo 2, o rei começa a relatar, e uma das visões do rei é que ele teve uma visão de uma grande estátua. Quem lembra? Uma grande estátua. O que era a estátua? Ele viu uma estátua, a estátua com cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze, os pés de ferro e o pé lá embaixo é de barro e de ferro. Qual que era a simbologia dessa visão? É que a cabeça de ouro apontava para o império do rei Nabucodonosor, o império babilônico, correto? O peito de prata apontava para o império medo-persa. A cintura de bronze representava o império grego da época, com Alexandre, etc. E as partes de ferro das pernas representava o Império Romano, com todo o seu arsenal militar. E os pés apontavam para a mistura de barro e de ferro, que apontavam o Império Romano dividido. Que quando o Império Romano cai, o Império é dividido entre os 4 generais. Então apontava para uma mistura, um Império dividido. Olha que coisa interessante. Só que o texto diz, a partir do verso 34, que veio uma grande pedra lançada, e ninguém viu a mão que lançou essa pedra, mas essa pedra foi lançada sobre os pés de ferro e os pés de barro. E aquela pedra, ela destruiu o Império Romano, que estava dividido. Só que tem um detalhe, aquela pedra, diz o final do texto, mais para frente, se puder projetar para mim. E foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro e bronze, a prata, o ouro, os quais pegaram eles e assistiram. E se achou um lugar algum para eles. E a pedra, aquela que feriu a estátua, se tornou o quê? Um grande monte. E esse monte encheu o quê? Toda a terra. O que é esse monte? É o Monte Sião. É a glória de Deus. É o Evangelho enchendo toda a terra com a glória de Deus. Amém? Esse é o monte que nós estamos. Só que uma vez, irmãos, que nós nos colocamos aos pés deste monte, agora é nos feito um desafio. Pelos homens de Deus, pela própria palavra. Qual é o desafio? Acabamos de ler Isaías capítulo 2, 3. Subamos este monte. O que é subir o monte? Subir o monte é aquilo que Oséias disse em 6, 3. Ele diz,
cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É aquilo que Pedro escreveu no capítulo 3 e o verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é subir o monte? O que você está fazendo aqui, num dia como esse, num feriado? Você pagou um preço, porque você entendeu que embora você esteja aos pés desse monte, você precisa fazer o quê? Subi-lo, crescer, avançar. Amém? Então, eu dei o exemplo, por quê? Porque quando nós nos colocamos aos pés de uma montanha, e agora literal, física, né, como eu falei que eu gosto de fazer, né, quando você se coloca diante do monte, você olha para ele e a perspectiva, ou seja, a visão que nós temos, ela não é clara. Por quê? Porque você olha e você percebe que aquele monte parece que ele não é tão grande quanto ele é, parece que ele tem a metade do tamanho. E aí, à medida que você olha para o vale, ou seja, para o outro lado do monte, você também não tem clareza do vale. Você não consegue também enxergar muita coisa. Talvez ali um riacho, algumas árvores ali. Eu quero que você imagine, eu estou transportando você para o pé de um monte no qual você vai subir. Qual nós vamos subir, amém, irmãos? Já estamos subindo. Então, essa é a perspectiva quando a gente se coloca, por exemplo, numa trilha para subir um monte. Só que ao subir a primeira parte, alguns metros, logo você vai perceber que aquele vale, ele ganhou mais terreno. Ou seja, a sua visão, ela foi ampliada, ele se tornou maior. E você consegue perceber isso. Você consegue ter mais clareza disso, a respeito daquilo que está à sua volta, à medida que você sobe. Só que, quando a gente está subindo o monte, quando a gente chega ali na metade do percurso, dependendo do tamanho da montanha, o que acontece conosco? Principalmente com quem não está muito acostumado com isso. Bate o quê? Um cansaço. Quem já subiu sabe, dá uma fadiga nas pernas, uma moleza, uma vontade de sentar, um arrependimento, uma vontade de sentar e beber água, descansar, procurar uma sombra. Nesse momento, esse é o momento em que você começa a observar os obstáculos que estão por vir. E vem o quê nesse momento? Desânimo. É nesse momento que você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, será que agora, o que eu faço? Será que eu volto para trás, porque é o mais fácil? Ou eu continuo até o final? Porque é um momento de indecisão, de dúvida. Né? Isso acontece com qualquer pessoa que pratique esse tipo de atividade. Só que, ao mesmo tempo, quando você olha para trás, você percebe que você já progrediu, que você já avançou, que você já superou alguns obstáculos, que você já venceu alguns obstáculos ali. E agora você está diante de uma perspectiva melhor, as coisas estão mais claras, e você começa, né, a ter clareza tanto daquilo que está por vir, como aquilo que ficou para trás, aquilo que você já venceu, né, os obstáculos que você venceu. Só que o mais legal é finalmente quando a gente chega no cume do monte, no topo. Né? Embora você esteja muitas vezes fisicamente cansado, fadigado, é muito gostoso, porque você fica maravilhado, você fica extasiado. Eu me lembro que uma vez, depois de muitas vezes que a gente tinha feito o encontro lá, na chácara, lá em Joaquim Egídio, né? E a gente estava lá na chácara, e de longe a gente via pessoal naquelas pedras, lá tem umas pedras que o pessoal faz que eles sobem lá e tal. E aí um dia me deu na telha de subir lá e fiquei curioso. Teve alguém que foi comigo aqui, quem foi comigo? Luiz foi comigo, né? Nós pegamos lá uma meia hora, lá, uma hora e pouco, e subimos. E era bem de manhã, por volta das 7h30, 8 horas da manhã. Nós subimos um pouco da montanha, lá em cima tem uma pedra, e nós subimos lá em cima da pedra, né, e aquela pedra, ela é muito mais alta do que aquilo que está ali. E foi maravilhoso, irmãos, porque uma visão, a gente não tinha essa perspectiva, essa visão, essa clareza, e nem imaginava. Mas quando a gente subiu lá, que a gente olhou, e a gente conseguiu ver tudo à volta daquela chácara lá,
é uma visão maravilhosa. E a primeira coisa que primeiro questionamento, a conclusão que você chega quando você se depara numa situação como essa, é de você contemplar as maravilhas que Deus criou. A natureza. Maravilhoso. E você chega à conclusão, não tem como isso ser obra do acaso. Quem fez isso é um grande artista, porque é uma visão deslumbrante, maravilhosa. Né? Então, é assim quando a gente chega no alto de todo o monte. Você contempla a beleza. E nós podemos, né, a partir desse patamar, desse nível, dessa altitude, ver com muito mais clareza, com muito mais amplitude, ter uma perspectiva muito maior de tudo aquilo que está à nossa volta. Dependendo da montanha que você sobe, de lá de cima você consegue ver outras cidades e outros estados. Tamanha a sua visão é ampliada, tamanha a sua perspectiva cresce. Eu creio nesses dias, irmãos, que o Senhor tem nos trago nesse momento para que nós venhamos ampliar a nossa perspectiva, para que venhamos ampliar a nossa visão. O Senhor tem algo maior para nós, do qual nós ainda não vimos e não entendemos. Mas o Senhor quer se revelar nesses dias, amém? Porque é assim a caminhada cristã. Se você traçar o paralelo e transportar para a sua vida espiritual, eu pergunto, não é assim a vida cristã? Quando nós nos convertemos, quando iniciamos a nossa caminhada, os nossos primeiros passos na fé, qual que é a dimensão que nós temos das coisas espirituais? Qual que é a visão e a clareza que nós temos? Muito pouca. As coisas são meio obscuras, meio incertas, né? Nós não temos dimensão clara de muita coisa ainda. É assim o início da vida de todo novo convertido. Por isso que é necessário que alguém o consolide, que alguém caminhe do lado dele, para mostrar o caminho, para direcionar os próximos passos. É assim a nossa vida cristã. Eu me lembro, logo quando eu me converti, já faz um bom tempo, mais de 25 anos atrás, e eu não sabia nada a respeito da palavra. E eu também nem sabia nada a respeito de consolidação. Mas como eu precisava entender, eu queria enxergar, eu queria ver, nós tínhamos uma prática muito comum na época. Tinha um irmão mais velho, caminhava conosco lá no trabalho, trabalhava junto lá. E na hora do jantar, à noite, nós jantávamos, sentávamos juntos. E todas as noites, ele pegava a palavra, lia o texto e explicava para mim o texto. E ali eu fui crescendo, e ali eu fui desenvolvendo. E no início da minha caminhada, veja, eu já estava sendo consolidado, não sabia, de alguma forma. Mas aquilo foi muito importante, por quê? Porque o novo convertido não tem uma perspectiva clara do que Deus tem para ele, do que espera ele. Isso é tão importante, irmãos. Então veja, isso é o que se dá na nossa vida. À medida que nós vamos subindo esse monte do conhecimento de Cristo, da revelação das coisas de Deus, à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos tendo clareza, a nossa perspectiva vai aumentando, as coisas vão ficando mais claras espiritualmente. E é interessante que a vida cristã, eu não sei se você percebeu, mas ela é como se você estivesse subindo o monte, mas em uma espiral, não em uma linha reta. Porque vez por outras você se pega vivendo experiências que você já passou no passado, mas que agora você está em outro nível, você está em outro patamar. A experiência pode até ser a mesma, é muito parecida, mas você está no outro nível. A sua revelação aumentou, o seu entendimento aumentou, o seu comprometimento com Deus aumentou, o seu entendimento de Cristo e das coisas do reino aumentou. E é essa dinâmica da vida espiritual, né? Como uma espiral. Então, quando você estiver passando por luta, por dificuldade, e você pensar assim, meu Deus, esse problema de novo, não desanime, sabe por quê? Porque embora pareça o mesmo problema, mas você está num outro nível. O que você tem que avaliar não é o problema que você está passando, mas é o nível no qual você está, diante da vida espiritual. Não importa se você vai passar pelo mesmo problema 100 vezes, 1000 vezes. O importante é que cada dia você esteja crescendo na vida espiritual, irmãos.
Amém? Eu tenho uma preocupação que eu penso assim, que eu acho que um problema que a gente vai ter é ter que trabalhar todo dia até que Jesus Cristo vai voltar. Então, ou seja, o problema vai se repetir por muitas vezes. Mas qual que é a sua expectativa, a sua perspectiva, né? O nível que você está espiritualmente. Isso é o que conta. Isso é o que conta na nossa vida espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a vida espiritual é essa dinâmica de subir ao monte para conhecer, para receber mais de Deus, para ter mais experiências com o Senhor. E chega um momento em que nós nos sentimos cansados também na vida espiritual. Nós nos sentimos fadigados também. Chega um momento na nossa vida espiritual que bate a dúvida a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim ou não? É a crise de fé que todos nós temos que passar em algum momento da nossa vida. Que nós não temos ainda a clareza da vontade de Deus para a nossa vida, para aquilo que está diante de nós, para o nosso futuro. A gente não tem clareza. Porque quando Deus chama Abraão, Deus não dá todos os detalhes a Abraão. Assim como Deus também não dá todos os detalhes para nós. Não existe um mapa. Não existe um aplicativo, um dispositivo dizendo para você cada passo, passo a passo. Não, essa subida, essa experiência, essa caminhada com Deus é você atender o chamado de Deus e você ir caminhando. E à medida que você vai caminhando, você vai crendo. E à medida que você vai crendo, Deus vai aplanando o caminho diante de você. E Deus vai preparando. E Deus vai te direcionando. Ainda que aconteça no meio do caminho percalços, intempéries, dificuldades. Ainda que no meio do caminho, na subida do monte, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor ainda estará contigo para quê? Para te conduzir, para te guiar nessa caminhada, nessa subida. À medida que nós caminhamos e nos sentimos nesses momentos de lutas, de dúvidas. Irmãos, é tão importante fazer, sabe o quê? Um exercício. Qual que é o exercício? É aquilo que Jeremias diz. Eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Isso é didático. Né? A neurociência moderna descobriu agora que ninguém cresce sem estímulo. Mas Jeremias já estava falando. Esperança é estímulo. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre valorizar o negativo, reparou? A nossa tendência é sempre valorizar as falhas da outra pessoa. A nossa tendência é sempre olhar para o que deu errado ou para o que não deu certo ainda. Então vamos imaginar as seguintes situações. Vamos usar aqui, usar o exemplo aqui, pegar o Jessé como exemplo. Então as pessoas conhecem o Jessé. E normalmente, Jessé, como qualquer outra pessoa, é composto de qualidades e defeitos. Como eu e como você. Mas normalmente, o que as pessoas mais ressaltam? Os defeitos. Vai falar, o Jessé. Quem que é o Jessé? O Jessé é aquela pessoa que ele tem tal defeito. Já reparou? A pessoa fala, tem tal defeito. E aí vai nomeando os defeitos. Você vai falando os defeitos. E a pessoa conhece facilmente. Mas se você falar uma qualidade, a pessoa tem dificuldade de identificar. É igual casamento. Já reparou como que é casamento? Faça a dinâmica às vezes. Né? Eu gosto de fazer isso com os casais. Eu sento com o casal às vezes para aconselhar e pergunto quais são os defeitos do seu marido e da sua esposa. Aí a lista é grande, irmão. Aí se brincar, acaba a tinta e falta a folha. Porque a lista é grande. Mas eu pergunto aí qual a qualidade que ele tem. Qual que é o ponto positivo? Aí ponto, a pessoa trava, põe a mão na cabeça, põe a mão no queixo. Depois de uma meia hora, uns 40 minutos, ela consegue identificar uma qualidade. Porque essa é a nossa tendência. Então quando você estiver subindo o monte, lembra de conhecer o Senhor, e é isso que nós estamos fazendo, vai haver momentos em que você vai ter dúvida, e que vai bater a crise, mas faça o quê?
olhe para trás e veja os obstáculos que você já venceu. O leão e o urso, o gigante que você derrotou, as experiências que você já teve. Eu só posso contar histórias para você de subir o monte, quando eu já subi o monte e pelas experiências que tive, eu posso contar para você. O que nós precisamos hoje em dia, mais do que nunca, é de contadores de histórias. Homens que contem as suas histórias e as suas experiências com Deus. Porque isso traz o quê? Esperança ao nosso coração. Diante da luta, diante da dificuldade, o que eu faço? Não, lá atrás o Senhor já me deu vitória. Não, eu já passei por um problema semelhante e o Senhor me deu vitória. Eu já passei por uma situação tão difícil, ou talvez até mais difícil do que essa, e o Senhor me deu vitória. Isso vai fazer o que com o seu coração? Vai fazer você olhar para cima e falar, não, vai valer a pena subir o monte. Essa é a perspectiva que nós devemos ter. Quando nós vamos chegando, passamos por essa fase da nossa vida, de subir o monte, de romper com essas dificuldades, de romper com essas crises, irmãos, você começa a avistar o cume do monte, o topo da montanha. O que é o topo da montanha? É o lugar de maturidade. Algo tão precioso para a nossa vida. É o lugar do homem teleios, do homem que pelas circunstâncias da vida foi aperfeiçoado. Eu gosto de um texto muito interessante nos evangelhos, que diz que, Paulo falando a respeito dos evangelhos, ele fala assim que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou. Olha que coisa. Em outras palavras, é como se aquele que é todo perfeito se reduzisse à forma humana, imperfeito, totalmente imperfeito, e foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou, pelas circunstâncias da vida. Ele cresceu, ele subiu um monte de experiências com Deus, ele avançou, chegou no cume do monte, no lugar de autoridade, no lugar de maturidade e foi aperfeiçoado. Sabe por que você está aqui, participando de uma conferência como essa? Subindo o monte? Porque você está sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado no seu caráter. E quando nós chegamos nesse momento, você sabe o que acontece, irmãos? A nossa perspectiva é ampliada. A nossa visão aumenta. Se torna mais significativa, mais profunda, um entendimento muito maior. A nossa fé ganha nova expectativa, podemos dizer assim. Há uma nova expectativa para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando nós chegamos num lugar como esse, num estado como esse, num nível como esse, e é para lá que nós estamos caminhando, amém? Nós passamos a entender, irmãos, que nós não estamos aqui praticando uma religião. Nós entendemos que o cristianismo não é uma religião, mas que o cristianismo é algo muito maior, muito superior, muito mais elevado. Que o cristianismo somos nós vivendo o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Você percebe que há uma amplitude da visão? Que há um significado muito maior? Que há um sentido muito mais profundo? Eu entendo que ao viver o evangelho, eu estou vivendo a glória de Deus e para a glória de Deus. E mesmo em detrimento de todos os problemas, dificuldades, situações, lutas e circunstâncias que eu venha passar, o meu casamento é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. O meu ministério é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E que ele não pode ser vendido, porque não tem preço, foi comprado por sangue. Foi dado por aquele que não precisa vender nada. É algo precioso. Então ele não se vende. Eu entendo que a minha profissão é o meu ofício. Não é apenas para que eu possa ganhar dinheiro, mas é também para glorificar o nome do Senhor.
para exaltar o nome do Senhor. Eu entendo que chamado não é só chamado para ser um pastor, para ser um evangelista, não. Mas eu sou chamado para que, ainda que eu seja um advogado, eu advogue para a glória de Deus. Ainda que eu seja chamado para ser um engenheiro, a minha engenharia de alguma forma tem que contribuir para o reino de Deus. E assim por diante. Você percebe que a perspectiva aumenta? Que a visão é ampliada? Por que muitas vezes nós não rompemos na nossa vida? Porque a nossa visão, ela está reduzida. A nossa cosmovisão do Evangelho, a nossa cosmovisão da vida cristã está muito reduzida. E o Senhor precisa ampliar, para que nós possamos avançar e subir esse monte. Quando nós chegamos nesse momento, entendemos que as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos, seja encontro, seja célula, seja culto, seja conferência, não são apenas mais uma reunião na agenda da igreja, da vida dos irmãos. É muito mais do que isso. Não é uma reunião social. A célula não é uma reunião social ou religiosa, irmão. A célula é transferência de vida espiritual. A célula é quando irmãos de diferentes culturas, de diferentes originalidades, se unem em prol de uma única coisa, do amor de Cristo. E esses que são diferentes se tornam um. A unidade. Você percebe? A perspectiva muda. Talvez você tenha ido para a sua reunião de célula achando que é mais uma reunião, mas essa semana eu vou aguentar os irmãos mais uma vez. Não é, irmãos. Você não tem noção do que tão poderoso é a célula. A célula é uma família de crentes espirituais vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Poder para quê? Para curar, para salvar, para libertar, para transformar vidas. Nós vivemos essa experiência de transformar vidas. Isso se tornou tão intenso para nós, principalmente no começo dessa igreja, que nós muitas vezes chegávamos até, em alguns momentos, trocar a nossa própria família pela família espiritual. Sim ou não? Nós tínhamos muito mais prazer em se reunir com os irmãos da célula do que com a nossa própria família. Porque isso é real, isso é poderoso, isso é o reino de Deus. É uma outra perspectiva, uma outra visão, do que meramente eu considerar, meu Deus do céu, vou ter que ir lá para aquela célula aguentar os irmãos mais uma vez. É diferente, é uma outra perspectiva, é um outro entendimento. Destinos eternos estão sendo transformados quando nos reunimos nas células. Sabe, irmão, o entendimento é que quando eu tenho essa compreensão, então eu entendo que, veja, liderar não é um sacrifício. Liderar não é um peso. Liderar não é um martírio. Liderar não é o pastor querendo judiar dos irmãos. Né? Os nordestinos usam muito esse termo, judiar, né? Porque se refere ao sofrimento que o judeu passava, então ele estava sendo judiado. Não é não, irmãos. Liderar é um grande privilégio. Para mim é um grande privilégio isso aqui, servir ao Senhor. Tanto aqui como numa célula onde tem meia dúzia de pessoas. É um privilégio. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando falávamos, os nossos familiares nem nos ouviam. Quando dávamos uma opinião, aqueles que mais deveriam ouvir não estavam nem aí. Você era o mais rejeitado da sua família. Você era o mais ignorado da sua família. Mas você nasceu de novo. O Senhor te encheu do Espírito Santo. E agora, porque o Espírito de Deus habita dentro de você, você é um instrumento para a transformação de outras vidas. Você é um instrumento para a salvação de outras vidas. Você é um líder de célula. Você é um anfitrião. Isso não é coisa pouca não, irmão. Isso não é coisa pequena não, irmão. O mundo não valoriza, mas o céu valoriza. Você não recebe o like na rede social aqui, mas você recebe o like do céu. É coisa grande, é coisa preciosa. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que muitas vezes, uma das
das estratégias malignas que Satanás mais usa é embotar a nossa visão, é trazer cegueira espiritual, porque nós perdemos a perspectiva e o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. É coisa preciosa, é coisa grandiosa. Então veja, liderar a célula Kids não é só cuidar de criança para o pai assistir o culto, para a criança não ficar atrapalhando, não. É coisa grande, irmão. É coisa grande. É o líder de célula que está pegando uma flecha e lançando na próxima geração, a flecha do Evangelho. Essas crianças hoje nas células são flechas que o próprio Espírito Santo de Deus estão lançando nas próximas gerações futuras, irmãos. Você acha que isso é coisa pequena? Ah, não é não, isso é coisa grande. Então nós precisamos, quando chegarmos nesse monte, ter esse entendimento. E o Senhor nos trouxe aqui para que você saiba que você está participando de algo grandioso. De algo que não está preso ao momento, ao tempo e ao espaço. Não, é algo que nós estamos fazendo para a eternidade. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu vi no filme O Gladiador. Quem assistiu esse filme? Tem um momento que eles estão na guerra lá, e para incentivar, para motivar os soldados na batalha, ele usa uma frase que eu nunca esqueci, que é uma frase que deveria ser usada para os cristãos. Ela só se encaixa nos cristãos, ela só se encaixa para nós. Ele fala uma frase assim: o que nós fazemos hoje aqui ecoa na eternidade. Ele não estava ciente, o que ele estava fazendo não ecoava na eternidade, mas o que eu e você fazemos nas células e aqui, ecoa na eternidade. Aleluia, impacta na eternidade. Ser anfitrião não é só abrir a porta da sua casa, para os irmãos se reunirem para comer, quando leva, né, alguma coisa. Mas é para levar, irmão. Se na sua célula não está tendo momento de comunhão, tem que levar, irmãos, porque é precioso. É precioso. Mas não é só isso. Você é anfitrião, você está aqui. Quando você abre a porta da sua casa, você está preparando um ambiente para a manifestação da presença e da glória de Deus. Aquelas vidas só são alcançadas porque você abriu a porta da sua casa. E através da sua casa, o reino de Deus se estabelece naquele bairro, naquela cidade, irmão. Ah, isso não é pouca coisa não. Quantos estão me entendendo, diga isso. Diga amém. Então, quando nós entendemos isso, então, tudo isso que eu falei, tudo que nós estamos fazendo aqui, há um entendimento muito maior. Não é uma célula, não é uma conferência, não é um culto no domingo, não é um discipulado, não. É tudo sobre a montanha que foi lançada lá em Daniel, uma pedra que se transformou em uma montanha. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, sabe o quê? É porque foi Ele. É por Ele. E é para Ele. Jesus é o centro de todas as coisas. E Ele é o centro de tudo que nós estamos fazendo aqui agora e vamos continuar fazendo como igreja. Ele é o centro. Então não tem a ver com nada disso que eu falei para você, é muito maior. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É tudo sobre a sua glória, é tudo sobre a sua beleza, é tudo sobre o seu poder, é tudo sobre o seu amor e a sua graça, é tudo sobre a sua vontade, é tudo sobre os seus caminhos para nós. É isso que importa. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Deus Santo. Oh Espírito Santo. Oh Deus Santo, oh Espírito de Deus, oh Deus, enquanto o louvor se posiciona, olha aqui para mim, já estou encerrando. Quando Jesus fala com João na ilha de Patmos, referente às igrejas. Ele fala sobre a igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse. E ele fala para aquela igreja, dentre algumas questões que aquela igreja precisava resolver, algumas exortações e alertas, uma delas é que Jesus
fala para aquela igreja que aquela igreja ela precisava comprar colírio. Colírio. Para colocar nos seus olhos. A cidade de Laodiceia era um berço da medicina moderna. E eles eram especialistas em desenvolver colírio. E Jesus fala para aquela igreja assim, olha, o que você precisa é colírio. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a igreja se tornou grande, poderosa, rica, influente, mas ela havia perdido de vista as coisas eternas, as coisas do alto. Ela tinha subido até um dado momento, mas ela naquele monte, ela não tinha alcançado a clareza, a visão correta, a perspectiva correta das coisas de Deus para ela. Ela havia perdido a visão. A grandeza fez ela perder a visão. Mas olha aqui para mim. Tem uma outra situação que faz a gente perder a visão. Sabe qual que é? As dificuldades e as frustrações. Faz com que a gente perca a visão e a perspectiva do Monte Sião. Quem está no Monte Sião aqui? Quando Jesus é crucificado, como é que estavam os discípulos antes de Jesus ser crucificado? Estavam felizes, estavam alegres, a expectativa estava lá em cima, visão estava clara, anseio, desejo, vontade. Jesus vai derrotar todo mundo e nós vamos assumir o reino. E o reino do céu vai se manifestar aqui e agora. Mas aí o que acontece? Jesus é preso, crucificado, morto, lançado no sepulcro. O que acontece com os discípulos? No cume do monte, o que aconteceu com eles? Eles perderam a visão. Eles perderam a perspectiva. Eles perderam de vista o propósito e a vontade de Deus para a vida deles. Como você fala isso, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco. Logo depois que Jesus ressuscita, vai ao encontro dos discípulos. Jesus está caminhando com os discípulos. E os discípulos olham para Jesus e os discípulos o quê? Não reconhecem Jesus. Como que você anda 3 anos com uma pessoa, ouvindo falar, fazer milagre, conhecendo, comendo, bebendo de perto, e você não reconhece essa pessoa? Sabe por quê? Porque a dor e a frustração, a decepção que eles passaram com a morte de Jesus, fez com que eles perdessem a perspectiva do futuro, a visão. Aqueles discípulos que iam no caminho de Emaús voltando, eles estavam voltando para Emaús. Qual foi a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. O que eles tinham que fazer? Ficar em Jerusalém. Mas eles perderam de vista a perspectiva, eles perderam a visão, eles perderam o propósito. Por causa disso, o que eles estavam fazendo? Voltando para Emaús. Quando eles estão voltando para Emaús, eles estão comentando sobre o quê? Sobre as promessas que os profetas fizeram a respeito de Jesus. Só que como os olhos deles estavam fechados, os olhos deles estavam lá no Monte Sinai. Jesus se coloca caminhando do lado deles e anda quilômetros e quilômetros caminhando com eles. E o que acontece com aqueles discípulos? Eles não reconhecem o Mestre. Jesus precisa abrir os olhos deles, Jesus precisa colocar colírios, e Jesus precisa lançar agora de novo uma nova visão, para que haja uma nova perspectiva de futuro. Quando eles estão na mesa ceando, Jesus parte o pão, a hora que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, o coração deles se aquece, a perspectiva volta, a fé volta, o propósito volta. O que eles fazem? Vamos voltar para Jerusalém, porque o Senhor mandou ficar lá. Esse é o posicionamento.